Bem-vindo ao canal Alma Conservadora e vamos voltar a falar sobre política na Bíblia. Mais ou menos um resumo sobre o que aconteceu nos vídeos passados. Eu falei sobre o haja luz, né? Quando Deus entra a sua luz e com a sua luz, com a clareza, com a visão melhor, pode-se fazer algo dentro de determinado local. Qualquer local iluminado é mais fácil você ver. Se você entra num lugar escuro, você não tem a visão perfeita das coisas. Então, a terra era sem forma e vazia, mas quando Deus disse, haja luz, ele viu o problema que existia na terra. E dali começou a trabalhar, né, a imagem da terra, trabalhar o perfil do que ele queria para o homem, o seu maior projeto. O maior projeto de Deus não foi o céu, a terra, o mar, os animais, não. O maior projeto de Deus foi você, foi o homem, foi a mulher. Bom, eu falei sobre a política. O que era a política? A política é uma forma de servir as pessoas. Política é para servir. Por isso que o reino de Deus, quando Jesus veio, ele veio para servir. E ele disse que maior é o que serve. Ok? Continuando aqui. Quando a gente desconsidera os outros, estamos também desconsiderando Deus. Porque a gente desconsidera a imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando desconsideramos os outros, desconsideramos a Deus. Desconsideramos o principal objetivo do Evangelho, que é sacrificar em prol do outro. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a si e amar ao próximo como a si. Se você não se ama, você não tem condições de amar ao próximo. Se você não ama a Deus, você não pode se amar. Quem se ama, ama a Deus. E, consequentemente, a consequência disso é amar o seu próximo como a si mesmo. Então, eu fiz algumas anotações aqui e eu disse o seguinte: pessoas que desconsideram as outras são a grande maioria, que acham que o mundo gira em torno delas, né? E que elas devem ser o centro das atenções. Naturalmente, esse tipo de pessoa que desconsidera outra pessoa, ela não quer saber da necessidade da outra, ela quer saber das necessidades dela, porque ela é o centro das atenções. Quando a gente vê um governo que só pensa em si, que só pensa em crescer, só pensa em dinheiro, só pensa em poder, então o povo vai sofrer. Por quê? Porque ele desconsidera o povo. Esse tipo de governo desconsidera as pessoas. Ele finge estar fazendo um bem, quando na realidade a intenção é desviar recursos, é construir riquezas impróprias, construir riquezas furtando as pessoas. Aquilo que podemos fazer pelos outros e não fazemos irá gerar consequências na vida delas também. Gerando consequência na vida das pessoas, as pessoas passam a olhar para esse governante, para você ou um governante, como a gente está falando de política, um governante que não olha para as pessoas, ele passa a ser visto como um problema, como um inimigo. E se você é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa cristã, você vai fazer a política pensando nos outros. Não pensando apenas em si, na sua família, no seu bem-estar.
Você vai fazer a política pensando de que forma você pode melhorar a vida das pessoas. Esse é o político cristão. Esse é o político que verdadeiramente serve a Deus. Porque ele está ali para servir os outros, para fazer com que as pessoas se sintam bem no futuro, se sintam seguras, se sintam saudáveis, se sintam amparadas. Bom, temos, por exemplo, a saúde, segurança, educação, saneamento básico. Todas essas questões não envolvem apenas a vida de uma pessoa, mas de todo o coletivo. Saneamento básico, então, nem se fala, como isso afeta o coletivo, afeta a saúde das pessoas, afeta a área que não tem saneamento básico, tudo isso. Daí a importância de pessoas que se preocupam com os outros e fazem pelos outros aquilo que fariam para si mesmos, ou seja, aqueles que entenderam a verdadeira mensagem do Evangelho, que é servir com amor, estarem nesses lugares, nos lugares de governo, nos lugares de domínio. É esse tipo de pessoa que tem que estar lá, no lugar de domínio. Não esses ladrões inescrupulosos, interesseiros, pessoas que querem beneficiar a si próprio, egoístas, avarentos, canalhas, vagabundos. Não são esses que têm que estar lá. Bandidos, corruptos. Não são esses que têm que estar lá. Tem que estar lá são essas pessoas aqui, que buscam fazer o bem dos outros, o bem das outras pessoas. Agora, o que é fazer o bem? É aí que está. O que é fazer bem? Você tem condições de ajudar uma pessoa todos os meses. Você tem uma boa condição financeira e você pode ajudar uma pessoa todos os meses. Então, você começa a ajudar essa pessoa, paga um apartamento para ela, ou paga uma alimentação, cestas básicas, Só que o tempo passa e essa pessoa não se move, essa pessoa não trabalha, essa pessoa, eu digo não trabalha no sentido de não trabalha, não arruma um emprego, não faz nada, ela acostumou a viver com o que você dá para ela, que é suficiente para ela viver. Ela não quer estudar, ela não quer trabalhar, ela está por aí, vivendo às suas custas. Você está ajudando essa pessoa? Vamos falar a verdade, você está ajudando essa pessoa? O que é ajudar uma pessoa? É ajudar a pessoa a crescer, a ser independente, a ganhar seu próprio dinheiro. Quando alguém depende de você, você não está ajudando essa pessoa. Uma coisa é você ajudar a pessoa. Uma coisa é você dar peixe. Outra coisa é você pescar. Você pode dar peixe para uma pessoa a vida inteira. Você não vai estar ajudando essa pessoa quando você dá o peixe. Você vai estar ajudando a pessoa, principalmente quando você ensinar ela a pescar. Quando você mostrar para ela que ela pode muito mais do que aquilo, porque aquilo ali é o mínimo. O governo tem feito isso. E eu não digo só o governo atual, não. O governo anterior também e os outros trabalharam muito com essa questão de dar dinheiro para as pessoas, para que as pessoas sobrevivam. Essas pessoas não trabalham, essas pessoas vivem desse dinheiro do governo, não crescem na vida. O governo incentiva ainda mais, por exemplo, quem tiver filho, para ganhar mais um valor se você tiver filho pequeno. Isso incentiva quem? Isso incentiva principalmente a pessoa que não quer trabalhar. Porque além do dinheiro do governo, às vezes essa pessoa separada do marido ou divorciada ainda recebe pensão. Para que ela vai trabalhar? Ela recebe pensão do marido, pelos filhos que ela tem. Ela recebe auxílio do governo.
pelos filhos e o próprio auxílio. Então, quer dizer, a pessoa fica ali, ó, acomodada. Está ajudando a pessoa? Não está ajudando. Está ajudando o país? Não está ajudando. Porque são pessoas que não produzem. Então, quem produz vai pagar essa conta. Quem produz vai ser descontado. É por isso que o gestor ruim, ele quer taxação, inflação, taxação, inflação. Ele vai taxar o empresário, aí esse povo que recebe do governo fica falando, tem que taxar os empresários, que é pouco, está aumentando as coisas. Aí o governo vai taxar os empresários. O que os empresários fazem? Eles taxam, a taxa que o governo joga neles, eles jogam no produto. Aí encarece, inflação. O poder de compra dessa pessoa que está recebendo pelo governo, uma miséria lá, meio salário mínimo, até menos, ou até mais um pouco, o poder de compra dela diminui, porque as coisas encarecem, porque o governo está taxando o empresário. O empresário chega num momento que ele fala, olha, sinceramente, eu não estou vendendo tanto, porque as coisas estão caras, o poder de compra das pessoas diminuiu, então eu vou ter que diminuir o meu efetivo, né, a quantidade de empregados que eu tenho. Então ele começa a dispensar e começa a ter desemprego. Então a gente vê aí taxação, inflação e o desemprego. Já três coisas já que vão destruir o país cada vez mais. E nisso começa o desemprego, começa a fome, começa a violência dentro de casa, violência na rua. Enfim, chegamos ao caos generalizado. Por quê? Porque faltou, por parte do governante, inteligência para ajudar as pessoas de forma real, de forma efetiva, de forma que realmente funcione. Qual é a forma que funciona? É ensinando as pessoas, dando condições às pessoas para que elas possam empreender, retirar essa taxação toda para que elas possam empreender cada vez mais, empregar mais pessoas, ajudar outras famílias. Enquanto você, às vezes, defende aí que deve-se taxar os ricos, os empresários, são eles que geram emprego. São eles que movimentam tudo, né? Toda a economia. Muitas famílias dependem desses empresários que abrem empresas, né? Na qual você recebe seu salário, você leva comida para casa e você paga o seu aluguel. Às vezes você ganha por comissão. Então, quer dizer, não defenda mais isso não. Não defenda isso não, de taxar empresário, que cada vez a situação vai ficando cada vez pior. Principalmente para você que depende disso, né? Que é empregado, que gosta de ser empregado, que não consegue trabalhar por conta própria, só trabalha para os outros. Então, para você vai ser muito mais difícil a vida. As coisas vão dificultar muito mais. Continuando, vamos lá, eu fiz anotações, por isso que A palavra política significa arte ou efeito de governar. Vem do grego politikos. Políticos significa algo relacionado com grupos que integram a polis, que tem a ver com organização, com direção, administração. De quê, Paulo? De nações, né? De estados. Então, assim percebemos que Deus, no início da criação do mundo, fez majestosamente. Foi isso que Deus fez, né? Na criação do mundo, né? No Gênesis, ele faz isso, ele organiza, direciona, administra, ele faz tudo perfeitamente em ordem, para colocar o principal projeto dele, o projeto mais amado, o projeto mais querido, mais importante, que é o homem na Terra. Organiza, direciona e administra. Deus primeiro cria a base de tudo. E esta sincronia em ordem crescente e organizada
mostra que até na criação foram necessárias ordem e disciplina, respeitando-se as etapas. Percebendo Deus que o ambiente estava seguro e habitável, criou o ser humano. Depois de ver tudo perfeito, habitável, magnífico, um paraíso, ele colocou o homem. Haja luz é a fase primordial, pois trevas é a ausência de luz, e sem luz é impossível que consigamos ver qualquer tipo de problema. Não só qualquer tipo de problema, como também qualquer solução existente. Um fiapo de luz dissipa grandes trevas. Imaginem a luz de Deus, né? Não estou falando nesse caso. Imagina a luz de Deus. Se um fiapo de luz já dissipa grandes trevas, imagina a luz de Deus. Deus fez separação entre luz e trevas logo no primeiro dia. Então, na política, a gente também tem que fazer essa separação entre luz e trevas. Na política, quando a gente se envolve com política, a gente precisa entender o que é luz e o que é trevas. O que faz bem e o que não faz bem. Quais as consequências de uma lei assim e quais as consequências de outra lei assado. Bom, é a luz que faz tudo que está em oculto se manifestar. Luz é informação. Eu digo informação verdadeira. Informação verdadeira. Informação através de pesquisas sérias, através de leitura de livros, diversos livros, economia, administração, história, né? Trevas é uma forma de esconder a verdade ou até mesmo manipulá-la. Trevas é a maneira como você manipula as informações para benefício próprio. É a forma de você esconder uma verdade através de uma notícia capciosa. Ou às vezes, sabe o que acontece muito? Títulos de notícia. O título da notícia parece uma coisa, mas quando você lê a notícia por dentro, é outra. Mas para que você tenha acesso à notícia, você tem que assinar o jornal. Então você fala assim, eu tenho que assinar o jornal para saber sobre o que está se falando. Então você lê só o título. O preguiçoso, principalmente. O preguiçoso, ele lê só o título. Nessa ideia de ler só o título, o que acaba acontecendo? Ele é enganado. Ele é enganado porque o título é capcioso. O título não diz exatamente o que diz a matéria. A verdade que está, às vezes, na matéria. Ou não. Muitas vezes não. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque trevas é isso. Trevas é manipular, é esconder a verdade. Luz é a verdadeira é a verdadeira informação. Verdadeira informação. Quando Deus separou a luz das trevas, foi o primeiro fato que ele fez, haja luz, foi exatamente isso. Para que a gente possa entender que a gente precisa fazer essa separação. O que é luz? O que é trevas? Eu quero andar na luz ou eu quero andar nas trevas? Tudo bem, pessoal? Bom, vou escrever mais um pouco, vou fazer mais algumas anotações e eu volto aqui com mais vídeos sobre política e fé, né? Política na Bíblia. A política na Bíblia ela já inicia ali no Gênesis. Quando se faz a separação entre luz e trevas, automaticamente você já está fazendo política. Deus, um maior estadista, o mundo que ele fez, ele preparou para o homem, tinha saúde, segurança, educação, tinha trabalho. Adão trabalhava, ele tinha que colocar nome nos animais, tinha uma vida espiritual, porque Deus visitava ele todo final do dia. Então, tinha tudo para o homem. Tudo foi planejado para o homem. Essa é a política. A política é você fazer com que o homem esteja bem onde ele vive. Que ele tenha todas as condições
de trabalhar, de crescer intelectualmente, ter segurança no lugar onde ele vive, ter alimentação. Adão tinha tudo isso, né? E ainda tinha uma família. Ainda tinha uma família. Porque Deus não deixou Adão sem família. Criou uma família para ele. A base da família. Marido e mulher. Bom, pessoal. Obrigado por ficarem até o final. São 20 minutos já de vídeo. Agradeço que vocês estejam aqui aprendendo, buscando comigo sobre política dentro da Bíblia. É muito importante que a gente saiba e entenda que existe muita política dentro da Bíblia e que a gente precisa passar para os nossos irmãos que ainda não levam a sério a questão da política, porque acham que política é ruim, né? É mal. Vocês precisam saber que a política influencia demais a vida do cristão. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.